Beleza, já começou a gravar. Eu vou ficar mutada agora, tá? Beleza. Então, esse daqui é o Papai Noel, né? Barbudão. Peraí. Vai bugar. Conceitos marxistas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui são os três principais fundadores, né, do marxismo. A primeira cabeça é o Marx, Karl Marx. A segunda cabeça é o Engels, Friedrich Engels. E a terceira cabeça é o Lenin, que foi o cara que comandou a Revolução Russa. E o que é o marxismo, né? O marxismo tem esse nome porque foi criado pelo Marx, a primeira cabeça. E Marx era um cara alemão. Tipo, ele dizem até que ele viveu na mesma rua que Hitler, mas ele é marxista. Ele era, tipo, pobre, porque ele era trabalhador. Peraí. Você levantou a mão? Aham. Quero fazer Tá, uma pergunta. passa. Tipo, esse negócio. Tipo, não tem muito a ver, tá ligado? Só quero perguntar sobre esse negócio dele morar na mesma rua do Hitler. Tipo, é um boato, assim, histórico ou é um bagulho comprovado? Ou, tipo, não tem como comprovar? Cara, eu não sei se é comprovado, por isso que eu falei que dizem, entendeu? Mas se vocês quiserem pesquisar, Entendi. É que eu já ouvi isso também, talvez seja um materialismo histórico, né? eu não sei. Bom, ok, só isso. Tá. Mas Marx era jornalista e daí, tipo, ele se casou e tal, daí ele começou a ver o mundo assim, porque ele começou a trabalhar e ele começou a ver o mundo de uma forma diferente, porque na época dele tinha acabado de consolidar o capitalismo, entendeu? No mundo, praticamente. Então, ele começou a ver o jeito que as coisas agiam. E ele começou a explicar o capitalismo da visão dele, entendeu? Da visão do trabalhador e não da visão do patrão. E ele foi o cara que, tipo, revolucionou tudo, entendeu? Fez as pessoas abrirem a mente delas para as coisas de ruim que acontecia no capitalismo. Eu vou ler aqui o textinho, porque eu não sei se dá para ver certinho, então vou ler. Descoberto por Karl Marx, por isso levando o nome de marxismo, é a ciência que diz e prova que o problema do nosso tempo é o capitalismo e que deu estudo e filosofia para lutar contra ele em favor do socialismo. Então, tipo, o que deu Marx, ele tentou fazer uma revolução, só que tipo, tinha acabado de consolidar o capitalismo, então não dava certo, ele não conseguiu juntar as pessoas, porque tipo, ele abriu a mente das pessoas, só que foi depois. Naquela época, o povo pensava que, tipo, o capitalismo ou o feudalismo é a única coisa que a gente pode ter, entendeu? O único sistema que tem. Nunca teve algo que nem o Marx falou, entendeu? E que dá para lutar em favor do socialismo foi mais o Lenin que fez isso. Por isso que hoje a gente chama de marxismo-leninismo, porque as ideias de Marx, a filosofia de Marx e a prática do Lenin. É a ciência que explica a sociedade capitalista e que permite a revolução socialista. E além de Marx, tiveram outros intelectuais como Engels, Lenin, entre outros, que são as duas últimas cabeças, que estudaram Marx e aprimoraram sua filosofia, levando à concretização do socialismo pelo mundo. É o que eu acabei de falar, que Lenin usou as ideias de Marx para poder consolidar o socialismo na União Soviética, na Rússia. Materialismo histórico dialético. Isso daqui, tipo, o nome é muito pesado, assim, sabe?
Tipo, todo mundo que começa a estudar sobre marxismo tem esse baque. Tipo, o que que é a porra do materialismo histórico dialético? O que que é esse nome gigante? Entendeu? Só que é muito simples. Fale. É, uma coisa que veio antes do capitalismo é o imperialismo, né? Se eu não me engano. Tá certo, né? Sim. É que eu lembro de ter pesquisado uma vez, tipo, é um adendo já, que, tipo assim, nessa época provavelmente não era o capitalismo em si, né? Tipo, sei lá, provavelmente eles não vão achar isso, mas, né, não é o puro. Na verdade era, né? Era o puro suco do capitalismo. Quer dizer, era. Tipo, ele era bem imperialista, o que é até hoje, né? Porém, Tipo, menos que antes. era o pior tipo de capitalismo que tinha. Isso. Entendeu? Porque foi o primeiro. Sim, é o extremo, né? Aham. Na verdade, não foi o primeiro foi o feudalismo. Porém, ele se aprimorou. Mas A eu tô primeira falando, aprimoração, tipo, né? na época do Marx já era capitalismo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Já era capitalismo? Não sabia. Já Eu achei era que era capitalismo. imperialismo ainda. Não, era Ah, capitalismo. então tá, obrigado. De nada. Tá, continuando. O materialismo histórico dialético é muito, muito simples, tá? É, assim, materialismo. O que vocês pensam quando vem na cabeça materialismo? Quando eu falo materialismo? Material, né? Uma coisa material. Compras, assim, coisas que fazem querer Ah, comprar, né? Mais ou menos. é. É Só até que, um. O fala, ismo, ele. Na maioria das palavras, no português, o ismo ele vem de doença. Então, assim, tipo, é uma compulsão. Que nem a gente disse, tipo, que você é consumista. Tá ligado? Tem o is. Então, assim, tipo, materialismo seria você ser uma pessoa extremamente material. Tipo, gosta muito de coisa material. sim, se for no caso de pessoa, Isso, sim, no caso de pessoa. Sim, mas sim. como é um É uma conceito, pessoa que sempre deseja ter mais, né? Então. É, sim, não, é que ela tem, tipo, é um distúrbio, pior que tem esse bagulho, mano. Tipo, que você tipo, é muito apegado em objetos materiais. Você é muito objeto. materialista. Isso, em objetos. Objetos Tipo, você materiais é. não é apegado em pessoas, você é apegado em objetos. Ô, como é que chama aquele negócio que você falou quando fala uma coisa que. Que, tipo, é a mesma coisa? Tipo, que nem eu falei, objeto material. Tipo, não faz sentido, objeto já é material. Como é que fala? É pleonasmo. É, eu tô fazendo um pleonasmo. Uhum. Mas, tá, é isso, é isso. Mas assim, no conceito marxista, o materialismo é coisa real. É simplesmente uma coisa que é real. Entendeu? Tipo, eu e você, a gente é material. A gente é real. Entendeu? A gente é o puro materialismo, porque a gente tá aqui, a gente é Seria o real. conceito, tipo, de físico, assim? Seria algo Exato, físico. exato. Só que materialismo pra ficar um nome bonito, né? Sim, Daí sim. o histórico. Histórico, é história, entendeu? É a história do materialismo. Tipo, a história das coisas, entendeu? Das coisas materiais. E dialético seria que, tipo, tem duas faces da moeda, sabe? Tem a face da burguesia e a do proletariado. Proletariado são os trabalhadores, burguesia são os donos de empresas, os donos do capital. Lembrando que, tipo, pra entender, se vocês acharem confuso, tipo, eu posso fazer um adendo aqui? Pode. Porque eu já ouvi falar de dialético por ler coisa de filosofia e eu fui dar uma pesquisada no Google, tá ligado? Pra saber mais a fundo. É porque dialético vem do diálogo. E assim, na Grécia Antiga, época assim de Sócrates, Platão, mais Sócrates, né? Mais Sócrates. Eles tinham isso, que era a arte de debater, persuadir ou raciocinar. Então seria, tipo, esse diálogo. Seria esse debate, né? Isso que ela tá tentando falar, das duas faces. Então, sobre isso daí de terem bastante debates, as escolas lá dessa época mesmo, Uhum. assim, o jeito que era educado as pessoas lá era através de diálogo, não era escrito papel igual Sim, hoje em sim. dia. Mas na verdade era meio pai, assim, se Era você tudo pensar. sobre na palavra mesmo, era tudo Uhum. na hora, assim, Sim, que era eles tudo falavam. sobre debate. Deixa eu falar um bagulho assim, que, tipo, hoje em dia é meio paia, tipo, tu avaliar, porque, que nem o Sócrates, eles ensinavam, eu esqueci o nome deles, mas tinha um nome. Eles são filósofos helenistas, alguma coisa assim. Calma aí, deixa eu pesquisar rapidinho, vocês esperam Uhum. só, vai ser rápido. Filósofo Sobre o negócio do Sócrates. dialético, nessa questão seria tipo. Tem isso também de Uhum. ter os debates e tal,
Mas seria mais que, tipo, dialético vem de, tipo, dois, entendeu? Sim, Daí também. seria esses. É que o debate vem de dois, né? Tipo, Sim, seria o debate desses dois lados, entendeu? peraí. Eu acho que ele é helenista, mano. Se eu não me engano. Se alguém souber, tá ligado? Alguma coisa. Marxismo, temos filosofia. Helenistas também, mano. Também tiver. Epicuro, Epiteto. Não, ele não é helenista, não. É que tem um nome pra isso. Porque eles faziam um negócio. Cara, isso daí isso na escola. Eu lembro por causa disso. É. Sócrates. Persuasão. Ele ensinava as pessoas a persuadir. Tipo assim, não lembro o nome, mas eu vou resumir. Se eu achar, eu falo pra vocês. Mas ele ensinava todo mundo a debater. E, tipo assim, o pensamento dele era que. Um pensamento de discussão, sabe? Na persuasão dele, ele ensinava as pessoas a persuadir, né? Que no caso é, tipo, convencer alguém. E isso era mais importante. Então, assim, não faz. Tudo bem, você podia, tipo, tá perdendo, você podia ter menos argumentos, só que ele ensinava você a persuadir a pessoa a ir no seu argumento. Tá Aham. ligado? Ele ensinava retórica. Você podia estar perdendo, mas as pessoas tinham que achar que você ainda estava com razão. É, sim, você Que podia, mais que tipo. a razão que a outra é mesma você estando errado. Eu expressei errado, tipo assim, você poderia estar não perdendo, mas, tipo assim, não ter mais argumento, realmente o outro cara tá certo, só que você estaria ganhando. E que você falou ali deles ensinarem com palavras é retórica. Eu também eu tinha esquecido esse nome. Eles ensinavam retórica, que é a manipulação, enfim. Pô, eu queria muito Hum, ver qual é o nome, porque é dividido, tá ligado? O bagulho. Tipo, eu sei que tem a filosofia helenística. Helenística. Tem o epicurismo, o estoicismo. Mas enfim, se eu lembrar, eu posso falar depois? Ótimo. Então tá, vai, continua a aula, que senão eu vou. Tá. Eu terminei, né, de falar o que é materialismo histórico e dialética. Sim, Agora eu mas você vou. não leu o slide. Aham, vou ler. Ok. Uma das principais características do materialismo é a sua busca pela explicação dos fenômenos da realidade a partir de condições estritamente concretas e materiais. É exatamente o que eu falei, de ter que ser real, entendeu? Tem que ser real, tem que ter acontecido. Tipo, o Holocausto realmente aconteceu, é um negócio material. Donde se pode compreender de modo racional as fontes que geram as dinâmicas sociais, históricas, psicológicas, etc. Ele se chama materialismo histórico, pois estuda a história dos fenômenos sociais, ou seja, como eles surgiram e como aconteceram. Tipo, estudar o capitalismo, né? O fenômeno do capitalismo, o que veio antes, o que veio antes de antes, entendeu? A história do bagulho. Já a palavra dialético vem de que existem duas classes, a classe que explora e a classe explorada. Seriam duas faces da moeda, só que nesse caso são as duas classes. Tá, um exemplo de não materialismo. No capitalismo, você pode chegar na riqueza com seu trabalho e esforço por causa da meritocracia. Eu acho que a maioria, né? Não sei. Mas na minha bolha, pelo menos, a maioria sabe que a meritocracia é uma farsa. Porque no capitalismo você não consegue crescer só com a sua força de trabalho, entendeu? É Porque impossível, não né? é impossível. Mano, eu entendi assim, tipo. Me corrija se eu tiver errado, tá ligado? Nesse bagulho. Mas desse não materialismo seria meio que. Não uma superstição. Seria uma ideia. Porque, tipo assim, as pessoas passam essa ideia. Acho que dá pra chamar de superstição, que é uma coisa que bastante gente acredita. Tipo, dá pra falar assim? Porque. O, e o Tipo, materialismo é algo comprovado, né? superstição seria mais uma coisa mais Mística, né? espiritual. Seria mais místico. Verdade. É Tanto que eu tipo. vou explicar sobre isso daqui a pouco. Ah, entendi. Não, mas tipo assim, é mais uma ideia, né, que todo mundo acredita. Exato. É mais uma É o ideia. que, é o que Marx está falando ali Ah, entendi. na, na imagem ali. Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas. E o Cara, capitalismo não ganha as massas organizadas. Ele entendi Karl Marx, entendi o Barbudo. Obrigado, Barbudo. Eu queria dizer sobre o negócio lá da filosofia, eu falei certo, tá? Ele é helenista. Ele tá. é filósofo helenista. Mas é porque são os primeiros filósofos, entendeu? Porque é dividido, porque depois vem o estoicismo. Aham.
e vem o epicurismo, se eu não me engano. Eu acho que é esse o nome. Não, peraí. Tem epicurismo também, só que não é isso. Daí é o cinismo. Eu ia falar alguma coisa. Alguém discorda disso? Tipo, do que tá escrito? Porque vocês podem debater, tá ligado? Vocês falarem, não concordo com esse... Não é escola, entendeu? Vocês podem falar, tá ligado? Se vocês não concordarem e tal. Não, por enquanto não. Você concorda com Mas tudo? sobre. Eu tô concordando até agora, no momento. Mas uma coisa que você falou assim, quando você citou de ideias, me lembrou mais ou menos o mito da caverna, sabe? Dos homens, 3 homens que ficavam lá numa Do caverna e Platão? tinha a sombra, sabe? Sim, o mito da caverna do Platão. Sim, aquilo É uma coisa que não era material, era sombras, assim, mais ou menos. Uhum, Sim. Só que isso é muito mais religioso, que nem a gente falou. É muito sim. mais uma superstição, né? Aham. Assim, Mas ainda assim, tipo, não é mais pra essa questão de religião, mas ao mesmo tempo também não é. Porque não precisa ser só religioso sim. pra não ser real, coisa assim, sabe? Aham. Sim. Um exemplo de um negócio que é uma superstição, realmente, porque é religioso. É tipo alguém falar pra você que você nasceu pobre porque Deus quis. Entendeu? Muitas usam essa desculpa pra alguma coisa. Sim. Sim. Mano, Você nasceu de tal jeito, de tal É. família e coisa assim, por conta de uma força superior. sim. Porque é culpa sua, entendeu? Às vezes falam que é culpa dos pais também, eu já vi um bagulho assim. Aham. Então Não. tá castigando os pais, que é um bagulho muito absurdo, né? Além de, tipo assim, tu tá difamando, né? Uma criança, querendo ou não. Uhum. Você tá sendo, tipo, bem filha da puta. Outra coisa que seria mais ou menos uma superstição, mas me corrija se estiver errado, assim, que quando a Cami mesma falou assim que não tem como subir com um trabalho árduo só seu, Uhum. mas é uma ideia que todos querem implantar para as pessoas, que você tem que se Isso. matar de trabalho para conseguir ganhar mais, tipo, hora extra. Você Sim. tem mais horas de trabalho, cansa mais o seu corpo e a sua mente, principalmente, em troca de conseguir mais dinheiro, uma chance maior de você conseguir um cargo maior, conseguir mais sustentação. Essa é a meritocracia. Sim. É, O que fala que se você se esforçar bastante, você consegue. Mas na verdade você não vai você conseguir. conquista alguma coisa, é uma coisa que falam assim, ditado, sabe, de tem que trabalhar duro para conquistar alguma coisa. Ah, sim. Sim. Não, você não ganha nada de graça, assim. Só que Sim, você não pode descansar. nesse caso seria mais tipo virar empresário rico, entendeu? Mas, ó, É uma uma coisa, coisa. é um pouco mais para sobre material mesmo, que é o dinheiro, Sim. mas da parte do ditado é sobre qualquer coisa. Assim, se você desejar muito, você não pode desejar, você tem que trabalhar para conseguir isso. Sim. Cara, Isso que eu tô citando. uma coisa sobre isso, assim, é que é interessante pensar também que, tipo assim, às vezes as pessoas elas acabam crescendo, obviamente. Elas nunca vão chegar ao topo, elas vão crescer minimamente, tipo assim, elas vão ter uma condição um pouquinho melhor, né? Tipo assim, o básico, elas vão ter o básico. E é um bagulho que, tipo assim, eu sempre falo pras pessoas que. Inclusive, eu não gravei a primeira reunião, mas eu falei isso. Então, vou aproveitar que tá gravando e falar que quando você não tem o mínimo, qualquer básico já é muito bom, tá ligado? Porque você não teve o mínimo. Então, tipo assim, ter básico pra você é o máximo. Que é uma coisa que acontece, tá ligado? Das pessoas, tipo, por exemplo, ficar, sei lá, vangloriando qualquer político que seja por dar oportunidade, tipo assim, por exemplo, da saúde, da escola, que eu vejo muita gente fazendo, que é uma coisa errada, tá ligado? Porque, independente de qual político você esteja pensando isso, é errado, porque primeiro porque é Uma coisa obrigação assim seria deles. tipo um saneamento básico em tal local, né? Um local que não tinha. Aham. Uma Não, coisa que deveria ter em todos os lugares, mas sim. Não, aí só por mas, conta que tal pô, político subiu ao poder e esse tal lugar conseguiu uma coisa mínima. sim, tipo, é legal o político fazer isso, só que as pessoas vangloriam muito a pessoa, tá ligado? Não tem que É que vangloriar a isso pessoa. acontece por conta de uma coisa que aconteceu que já deveria ter acontecido há muito tempo. E como esse homem Sim, sabe que isso já deveria ter acontecido há muito tempo, as pessoas vão prestar atenção nisso. sim. Mano, e também, tipo, além de que é obrigação deles, né, fazer isso. É a obrigação de ter basicamente saciar a necessidade básica de pessoas. Sim, exatamente. A gente colocou eles pra isso. E muita gente vota, tipo, já vou fazer uma outra crítica, tá ligado? Muita gente vota por político, seja qual for, enfim. Vamos falar, tipo, da última eleição, seja Lula ou Bolsonaro,
ou qualquer outro político que você tenha visto lá, tipo o Ciro, que tá sempre lá, ou a Marina, que não teve, né? Incrivelmente a Marina não teve, ela sempre vai na eleição, ela não apareceu lá. Ou tinha a Simone Tebet, a outra que eu esqueci o nome, qual é o nome da outra que tinha? Soraya. Soraya. A Crônica. Soraya. Enfim, eu não Outra sei. coisa, assim, que você falou ali do Não, Lula calma aí, calma aí. Bolsonaro, assim, Segura, uma coisa segura. Não, que. segura. Calma. É que senão eu vou perder minha ideia, tá ligado? Rapidinho. Uhum. Tipo, as pessoas elas votam muito por, como eu falei, pessoas. Só que você tem que pensar, não é pessoa, não é aquela pessoa. Você não vai colocar alguém no poder porque você gosta do Ciro, porque você gosta do Bolsonaro, porque você gosta do Lula. Não, tipo, você vai colocar a pessoa no poder pela ideia dela, tá ligado? Pelo que ela vota. Tanto que na última eleição, todo mundo teve que dar um voto crítico, tá ligado? Porque, assim, tinha um horrível e tinha um, assim, aceitável na sociedade. Só que não é bom. Não é bom, tá ligado? Nenhum dos dois era bom, assim, mas muita coisa que você falou, assim, muita parte do voto definitivo, as pessoas falavam assim, não, eu vou votar no Lula porque ele é um pouco melhor, porque eu não quero votar no Bolsonaro. Sim, Não foi voto por conta crítico. do pelo que ele estava oferecendo, e sim porque ele era a única opção. Ou, tipo, até Sim, mesmo em escola, assim, que fala assim, quando você trabalha em grupo, assim, que muitas vezes falam na minha escola, assim, que não vai pra você fazer dupla ou grupo com tal pessoinha, assim, por conta que você é amigo dele. Sim. Porque daí o trabalho não vai ser igual como você vai com alguém que realmente tem algum resultado positivo. sim. Sim, Porque é uma exatamente. coisa que todo mundo quer, que é, tipo, continuar na zona de conforto. Ficar com pessoas Sim. que fazem você se sentir alguém bem. Sim, e a política, a gente tá numa zona de conforto há muito tempo, vamos dizer, zona de conforto entre aspas, né? Porque a gente deveria, real, fazer uma revolução, né? É isso, rapaziada. Vamos se juntar e fazer uma revolução. Cara, eu ia falar mais alguma coisa, só que eu esqueci agora. Sobre. Ah, tá. Sobre o mito da caverna. Eu me expressei mal. Tipo, é mais conhecido, a ideia é mais difundida com religião. Só que a ideia principal do filósofo é realmente libertar suas correntes, né? Que os caras, eles se libertam das correntes. Vocês devem lembrar disso. Tanto que Marx, né, fala Você tem que se libertar das correntes. que a única coisa que você vai perder fazendo uma revolução é suas correntes. Sim, ele deve ter se inspirado muito no Platão. Porque eu vi umas Ele se ideias inspirou. assim. Oi? Ele se inspirou. Sim. E, cara, dá pra ver muitas ideias do Platão, assim, que ele meio que já conseguiu ter uma ideia, tá ligado? Sim. Por mais que seja mínimo. Dá pra Marx se ter. inspirou em muitos filósofos, entendeu? Sim. Só que para criticar o problema da nossa sociedade, o problema Sim, da sociedade dele, né? Da exato. nossa hoje em dia. Exato. Porque os outros, eles tinham uma ideia na sociedade deles, né? Sim. Sócrates, Platão, enfim, todos esses, Aristóteles, fizeram isso, porém com a ideia deles. Com uma ideia muito rasa, muito inteligente pra época, né? Mas Uhum. muito rasa hoje em dia. Porque hoje em dia a gente já tem ideias melhores, mas tem umas que se destacam bastante. Tipo, tem ideias de alguns filósofos que eu já li, tipo, vagamente, que hoje em dia você pensa, pô, isso daí é idiota, tá ligado? Tipo, nada a ver essa porra. Só que, tipo, pra época era foda, tá ligado? Pô, eu penso, pra época, tipo, tinha um cara que ele tava pensando que a Terra era plana. E como eu falei, hoje em dia é inadmissível tu pensar que a Terra é plana. Só que na época era um pensamento muito foda. Porque ele chegou nessa conclusão, tá ligado? Ele descobriu um formato pra Terra. Então, tipo, já tá descobrindo o mundo. Tem que errar, tá ligado? Pra gente chegar nessa conclusão. Teve que errar. Teve que gente achar que a Terra é plana. Pra vir uns filha da puta, né? Porque é filha da puta o nome. Né? Dos caras falar hoje em dia que a Terra é plana. Tem que apanhar, na minha opinião. Não, mas falando sério, tipo, é foda, tá ligado? Os caras fizeram um monte de estudo pra isso. Enfim, eu sempre fico puto com isso, assim. Mas. Eu vou continuar. Não, posso só falar do bagulho lá do Termina. Platão? É que eu me perdi, dedo. Mas tá, era mais, é porque você falou das correntes. Era mais essa ideia de sociedade mesmo, de tipo assim, tu abrir a tua cabeça pro conhecimento. Você pode usar isso pra qualquer assunto que as pessoas tenham mente fechada, sabe? E é exatamente isso que tem no comunismo. Né? O Marx, ele fala isso, dessa corrente, e ele tenta levar. É isso que a gente tá tentando fazer hoje, por exemplo, também. Tentando Sim. levar o conhecimento para as pessoas sem elas terem lido um livro, sem terem lido o Capital, por exemplo. É isso que muita gente tenta fazer em vídeos do YouTube, lendo. O Lenin fez, né? E o que o Na Lenin fez, sim, época. também. É o que muita gente fez, por exemplo, as pessoas que escreveram aquele livrinho infantil do Capital, foi o que muita gente tentou fazer, que é simplificar a ideia. É o que muita gente faz com exemplo, tá ligado? Realmente mostrando os fatos e demonstrando exatamente a ideia. Até porque Marx também, ele é filósofo.
Uhum. Tanto que, tipo, isso que a gente tá fazendo aqui pode se contar como revolucionário, entendeu? Sim, porque a gente já tá tentando mudar algo. Sim. Tanto que o meu professor de história perguntou se a gente ia se organizar. Ah, é legal, mano. É interessante. Quer continuar o próximo slide? Meu pai tá me ligando. Posso continuar? Tá, deixa eu ler. Lê Socialismo. aí, daí eu já explico. Tá. Socialismo científico e socialismo utópico. Socialismo científico é o socialismo baseado no materialismo histórico dialético de Karl Marx. Rapaziada, tá de boa pra me ouvir? Tipo, o áudio tá tranquilo? Tô conseguindo ouvir. Antes tava dando uma cortada, mas pra mim tá bom agora. Aham. Mas eu acho que é teu fone, o teu. Provavelmente. É, Mas tudo bem, eu tá. acho que é também. Se dá pra ouvir, beleza. Obrigado. Socialismo científico é o socialismo baseado no materialismo histórico dialético de Karl Marx, que a gente viu já no outro slide. Já socialismo utópico é uma corrente de pensamento que esteve baseada no modelo idealizador utópico. Ele foi desenvolvido no século. Deixa eu lembrar qual século que é. Eu acho que é 19 esse daí. É 19. Tá. No século 19, por Robert Wayne, não sei pronunciar. Owen. Como? Owen? Owen. Ah, tá, obrigado. Saint-Simon e Charles Fourier. Fourier? Uhum. Sendo considerado a primeira fase do pensamento socialista. O maior objetivo do socialismo utópico era a criação de uma sociedade ideal mais justa e igualitária. Essas ideias surgiram com o aumento dos problemas sociais envolvidos pela Revolução Industrial, bem nessa época que eles estão falando, né? Século XIX, século XX. Tudo isso atrelado ao liberalismo e capitalismo. Isso que eu ia falar, liberalismo também. Esse que eu queria lembrar. Que veio também. Depois do imperialismo veio o liberalismo. O liberalismo, esse sim que era o puro suco do capitalismo hoje em dia. Sabe? O imperialismo ele era extremo, esse daí é o puro suco. Né? Que hoje em dia ainda tem liberal, que vem as ideias do John Locke, que é o pai do liberalismo. Tá. Os quais visavam, acima de tudo, o lucro. Ah, tá. Vale notar que esse modelo esteve fundamentado na mudança na consciência dos homens. Daí tem os caras que eu falei, o Owen, o Fourier e o Saint-Simon. Isso daqui é tipo hippie, sabe? Mas não é hippie. Eles foram o primeiro pensamento de socialismo, né? E é o socialismo utópico. Utopia. Utopia é tipo um negócio assim perfeito, só que você sabe que nunca vai acontecer, entendeu? Provavelmente tipo, eles não usavam violência, né? Ou porque eles usavam? são hippies. Sim, por isso. Tá dando pra ouvir nada. Desculpa. Se quiser escrever, a gente lê. Ô, Ash, tenta escrever por aqui pelo Meet, porque tá bem difícil de ouvir seu áudio. Tipo, não deu pra entender nada dessa vez. É isso que eu ia dizer. Escreve aqui no Meet que a gente lê. Ô, Cami, Oi, eu posso ler os slides? pode. Eu gosto de ler. Acho legal. Tá bom. Acho que minha voz é boa pra ler? Acho. Ah, então, obrigado. Daí você já descansa sua garganta pra explicar? Mas como uma pessoa do poder... Tipo isso. Só É, que sim. seria tipo a ideia do marxismo, de todo mundo se regir, entendeu? Só que seria por causa, não seria de um negócio forçado, assim, forçar os capitalistas a se renderem aos trabalhadores e daí forçar todo mundo a mudar a mente. Ele, tipo, seria Seria todo mundo mudar por conta própria, né? Isso, por conta própria. Só tendo... Tá, eu vou ler o negócio, caso, sei lá, o Matheus não esteja lendo, ou alguém não consiga ler no vídeo. Tá, ele falou primeiro que, mas como uma pessoa no poder de sua casa de bonecas, né? Que é essa ideia que a gente tava falando agora, e só alguém tendo ideias singulares e os outros iguais. Sim, tipo, é só uma ideia que não saiu de casa, porque a gente sabe hoje que sem levar a violência não tem como. Não tem como combater a violência com paz. Sim. Porque, tipo assim, alguém vai apontar um fuzil, você vai dar uma flor pra pessoa? Você não vai. Já tentaram e morreram. E morreram. Não estão aqui pra contar a história. É a mesma coisa que abraçar árvore. Não adianta abraçar árvore. Vão Inclusive, atropelar vocês. tem uma história de uma mulher, aqui no Brasil, eu acho, não sei, que, acho que não era. Acho que ela era
alemã. Era alemã. Tava na Segunda Guerra e tipo, tinha um monte de cara apontando fuzil e ela veio com uma florzinha pra eles e ela morreu. Por que será que ela morreu, né? Alguém realmente discorda disso? Tipo, que realmente dá pra combater com paz as coisas? Se alguém quiser discordar dessa ideia. O Ash até saiu, ele discorda. Não, ele saiu porque acabou o 4G. Ele tá no carro. Ah, entendi. Ela avisou no grupo, né, que... Ah, eu não vi o grupo. É que eu tô aqui só dentro. Ah, tá, entendi. Beleza. Não, eu falei brincando, tá ligado? Eu sabia que ia ser algum problema. Aham. Mas, ô, Matheus, então, tu discorda desse negócio? Não, acho que infelizmente é assim, né, fazer. É. Não tem muito. Sim, é que nem Levando tipo, pelo materialismo histórico dialético. É. Então, é porque é um negócio assim, tipo, muita gente fala que o comunismo ele é muito agressivo, só que pessoas de esquerda no geral falam que são muito agressivas. Só que, cara, não tem como combater os caras que estão atirando você com spray de pimenta, tá ligado? Dando um sorrisinho. Porque eles vão atirar mais em você, tá ligado? Não tem como. É um bagulho, tipo, inadmissível. Obviamente, eu também não concordo que você tem que resolver as coisas na violência. Se pudesse, se desse certo, na sociedade, a gente não resolver as coisas com violência, a gente resolveria. Só que não tem como. Nessa sociedade, pelo menos. Tipo, tá seria muito perfeito se o socialismo Sim, utópico funcionasse. seria perfeito. Tá ligado? Não é que a gente, quero bater em todo mundo, tá ligado? Não é um bagulho assim. É porque, infelizmente, tem que fazer isso. Senão os caras vão se negar e ainda vão matar todo mundo que fez isso. Uhum. E ainda, tipo assim, vamos supor, hipoteticamente, a gente fizesse uma revolução, a gente ainda sairia como errado. Tipo, a gente estaria se defendendo deles e sairia como errado. A gente só tá pedindo o básico E os e a caras gente dão ainda tiro. sairia como errado. Sim, exato. E o socialismo científico, né, é o socialismo com o materialismo histórico dialético, que leva as coisas reais em consideração. E aqui Sim. que não levava as coisas reais, que era pensando que as pessoas mudassem a própria mente deles por conta própria. Sim. Ou seja, não funciona. Né? Só o científico. Assim. Ditadura da burguesia e do proletariado. A ditadura Quer que eu leia? Ou Lê. você vai falar? Pode primeiro? ler. Tá. Uma ditadura, segundo Marx, é um regime onde uma pessoa, um grupo de pessoas comanda. Na ditadura da burguesia, que é a que vivemos hoje em dia, é um regime onde a burguesia comanda, os ricos. Já na ditadura do proletariado, é o proletariado que comanda, os trabalhadores. É exatamente isso, entendeu? Esse é bem autoexplicativo, né? Sim. Tipo, tem muita gente que acha que ditadura é só quando tem um ditador. Mas as pessoas têm que pensar assim, tem que separar o ditador da ditadura. Porque ditador é um cara que pega vários papéis da sociedade. Ele comanda a política, comanda... Ele comanda tudo. Ele comanda a política, ele comanda a mídia. Vou dar um exemplo pra sustentar seu argumento, tá ligado? Caso alguém queira discordar, né? Por exemplo, Getúlio Vargas. Ele tinha o DIP, que ele controlava a propaganda, fazia propaganda sobre ele, controlava a rádio, né? Que era a mídia da época. Eles são ultranacionalistas. Ele tinha sempre a bandeirinha do Brasil do lado, né? Esse integralista de merda. Ele tinha um amiguinho integralista, né? Que é o Plínio Salgado, né? Sim. O Plínio Salgado. Integralismo é o fascismo brasileiro. Isso. Só pra contextualizar. Ele tinha, que começou a surgir justamente por causa do Getulino, que quando tava lá, e foi em 1930, 30 e pouco, se eu não me engano, o integralismo, né? 1933, eu acho, que foi criado o bloco. Vou até pesquisar pra ter certeza aqui, calma aí. Integralista. Criação. Mas se eu não me engano foi isso, porque eu lembro que começou a criar revolucionários e começou a se intensificar o integralismo no Brasil. 1932, quase acertei. Quase acertei. Tá, 1932. Pelo menos é o que eu achei no Brasil Escola, tá ligado? Se tiver errado, vocês me desculpem, tá? No Brasil Escola. Mas eu sei que é por aí. Se não for 32, é 33, tá ligado? Tá, mas é isso. Tem que separar o ditador da ditadura. Por exemplo, falam que que o Stalin, exato,
que o Stalin era um ditador. Só que ele não era um ditador. Ele não comandava, tipo, quase nada. Ele só comandava o exército dele, entendeu? Ele tinha um exército, ele comandava aquele exército. Só. Ele era agressivo, impulsivo, porque ele comandava o exército. E ele só estava no comando da população porque a população não tirou ele e porque o Lenin morreu. Sim, foi o Lenin que E o mandou ele. Trotsky, né? Também. E sobre o negócio da briga dele com o Trotsky, eu não sei se... Tipo, eu vou explicar isso quando eu explicar a Revolução Russa, né? Mas isso é depois. Mas, tipo, sobre a briga dele com o Trotsky e tal, e o Trotsky ter morrido, ele ter mandado matar o Trotsky. Tipo, foi uma briga, entendeu? Por causa do partido, e o Trotsky tava indo contra ele. E daí ele tentou fugir e tal, o Trotsky, só que daí não deu. O Stalin já tinha mandado matar ele. Tipo, ele não é um cara tão legal assim por causa disso, estritamente por causa disso, porque o resto das coisas que ele fez foi muito bom. Inclusive a criação do Exército Vermelho. Sim, a criação do Exército Vermelho, a luta contra os nazistas, matar 5 milhões de nazistas, a criminalização do racismo, muitas coisas que ele fez foi muito boas. Só que ele era muito impulsivo. Porque ele era comandante de exército, né? Sim, ele não servia pra estar ali, entendeu? Ele não era, tipo, o Lenin que estudou anos pra fazer a revolução e comandar um governo. Não, ele era só um militar, ele só comandava o exército dele. Tá. E a ditadura da burguesia, né? Posso fazer mais um adendo no que você estava falando? Que eu queria falar sobre outra característica da ditadura que é bem conhecida, que o Getulinho também tinha, que era a imagem do ditador como um deus, como uma divindade. Porque lembro que Getúlio tinha o quadro dele, né? E as pessoas também, elas admiravam o Stalin, só que é importante lembrar que elas gostavam dele. Elas não admiravam porque ele se vangloriava. Elas admiravam porque elas admiravam tanto quanto admiravam Lenin e o Trotsky. Eu repeti, eu ia falar Stalin. Só que como ocorreu deles morrerem, tá ligado? Por onde acontecer isso. Só que, tipo assim, eles gostavam das atitudes do cara também. Tipo, eles gostavam porque eles fizeram a revolução junto, tá ligado? Eles realmente tinham um carinho pelo cara. Só que não era um bagulho que ele se vangloriava, tá ligado? Pode falar agora. Tipo, eles gostavam dele pelas coisas que ele fazia. Não era porque ele era um deus, entendeu? Ele não era um deus pra eles. Sim. Ele só fazia coisas boas pra sociedade. E ele era um igual, né? Porque, como eu falei, na Revolução. Era igual. E a ditadura da burguesia é o que a gente vive hoje. E, de novo, esse negócio de separar o ditador da ditadura. O Lula não é ditador, entendeu? Mas a gente tá numa ditadura, porque tem uma pessoa comandando. Que no caso é o Lula. Mas ele não é um ditador, porque ele não comanda a mídia, ele não comanda porra nenhuma. Ele só, entendeu? Ele é só o presidente. Ele não é um ditador que nem Getúlio Vargas era. Mas a gente vive numa ditadura porque ainda tem um grupo de pessoas que comanda, que é a burguesia. E eles não comandam, tipo, eles mandam você fazer... Na verdade, eles mandam. Mas eles não comandam, tipo, a sua liberdade de expressão, assim. Às vezes, sim. Mas... eles comandam, tipo, o trabalho. E o trabalho comanda tudo. Entendeu? Sim. Se você não trabalha, você come. A carga horária, né? E se eles comandam isso, eles comandam basicamente tudo, porque no capitalismo é movido pelo trabalhador e o burguês. Pelo trabalhador sustentar. O trabalhador sustentar o burguês. E lembrando que, tipo, eu tô falando isso porque, tipo assim, eu sei que o Matheus provavelmente já entendeu, tá ligado? Esse bagulho, porque a gente tá falando isso faz horas. Mas eu acho que é interessante a gente frisar com alguém que não tá tendo papo com a gente, tá ligado? Tipo, vai assistir o vídeo depois, se alguém assistir, né? Ainda. Mas se alguém assistir, tipo, é importante dizer que isso é um conceito do Marx, tá ligado? Se tu procurar, assim, no livro, você talvez não vai achar esse termo. Porque é um conceito do Marx. O Marx pensa assim. Provavelmente, se você procurar em qualquer lugar, assim, eles vão dizer que a ditadura existe por causa do ditador. Sim. Mas não é isso. O conceito real de ditadura é isso, de ter alguém mandando. Por exemplo,
Se a sala de aula no colégio é uma ditadura, porque o professor manda, Sim. entendeu? Ele comanda a sala de aula. Mas não quer dizer que ele seja um ditador. Exatamente, porque depende, na verdade, pelo conceito do Marx, assim, tipo, falando de um jeito mais claro, né? Pelo que dá pra entender, é um bagulho que você, tipo assim, todo mundo vive em uma ditadura, né? Como ele falou, que tudo é uma ditadura. Porém, para saber se é um ditador, tá ligado? Depende do comandante, não do sistema em si, tá ligado? Até porque o comandante faz o sistema, né? Então é meio foda. Mas vamos Depende dizer. do carinha mesmo que tá. Então, do comandante, exatamente. Ou dos comandantes. Porque, tipo assim, pra saber, vamos dizer, se é uma ditadura ruim, tá ligado? Porque a ditadura do proletariado não seria ruim, né? Uhum. Obviamente. Tipo, tem 3 tipos de ditadura. Aí eu só coloquei 2 porque é do conceito marxista. Isso. Tem 3 tipos de ditadura. A ditadura que tem o ditador, a ditadura do proletariado e a ditadura da burguesia. A ditadura que tem o ditador é totalmente fascista. Isso. Entendeu? Que nem, por exemplo, o nazismo, né? O fascismo. Dá pra já dar 2 exemplos muito bons, né? Sim. O Benito Mussolini e o Adolfinho, né? Adolf Hitler. Sim. Só que, tipo, é óbvio que o bigodinho lá, ele era fascista, só que é outra vertente ainda do fascismo, que é o nazismo. Sim, sim. Daí, as 3 vertentes do fascismo, o nazismo, o capitalismo e o liberalismo. Mas é isso. Uma São essas. pergunta, assim, tipo, só não tem a ver com isso, mas o integralismo, onde que ele se encaixaria em si? Cara, o integralismo, ele é o puro fascismo, só que é no Brasil. Entendi. Ele é uma coisa, tipo, exclusiva daqui? Sim. Entendi. É porque então muita gente comete um pleonasmo, né? Quando a gente fala o integralismo do Brasil. É. Porque o integralismo é só no Brasil. Ah, entendi. É É que, interessante saber disso. é que nem falar o integralismo fascista. Tipo, o integralismo, Sim. entendeu? Já é fascista, o integralismo do Brasil. Mas se você for explicar o que é integralismo, é óbvio que você vai falar o integralismo era fascista, o integralismo era Sim, do sim. Brasil. Não, sim. Mas aí você subentende, né? Que já é fascista e do Brasil. Entendi. Esse bagulho que é só do Brasil eu não sabia. Tipo, apesar que teve a criação aqui, só que eu achei que, tipo assim. Ah, sei lá, foi meio burro, na verdade, né? Talvez hoje esteja em outros lugares, mas que eu saiba não. Que eu saiba Ah, é entendi. exclusivo do Brasil. Coisa boa. Nunca vi em outro lugar alguém falando, o meu país é integralista. Eu acho que não, né? Provavelmente só, tipo, é fascista e tal. Provavelmente não, né? Porque teve a criação aqui, tinha até, tipo, as pessoas xingando, né? Das galinhas verdes. Uhum. O nome O deles Plínio... era galinhas verdes ou eles tipo uma piada? Não, era... Tipo, o negócio da galinha é uma piada. Mas Eles eram alguma coisa verde, né? eles vestiam verde. Ah, entendi. Entendi. Por causa Plíniozinho. do nacionalismo, que eles vestiam verde. Sim, sim, não. Isso Por daí causa eu já da sabia. bandeira de Portugal, eu acho. Que é a bandeira do Brasil, hoje em dia. As cores dela é por causa do babu lá de Portugal. Então é isso, é por causa disso. Foi o Plínio que fez o. Ah, não foi ele que fez o plano Conway, né? Não, Não, foi o foi outro Getúlio. cara. Foi o Getúlio, né? Sim. Eu já vi que, tipo assim, eu acho que ele ajudou na ideia, mas foi o Getúlio. Cara, deve ter ajudado, esses caras estão tudo junto, entendeu? Não, sim, eu vi uma vez num livro, eu acho. Talvez eu esteja ficando meio louco. Mas eu vi alguma coisa assim. Talvez eu tenha, tipo, confundido por ter visto que o Plínio Salgado foi convidado pro governo do Getúlio. Cara, ele foi convidado depois do plano Collor. Então Porque, provavelmente ele fez sozinho o Getúlio. Sim, tipo, o Getúlio, ele tinha inventado esse plano Collor e daí porque os integralistas estavam bravos com o Getúlio, alguma coisa assim, e daí depois o Getúlio convidou ele pro governo e criou esse plano. Ele planou. Ele criou o plano Cohen, que
pra quem não sabe, era a ameaça comunista, né? Que é o fantasma do comunismo, conhecido aqui no Brasil. Que tem até hoje. Que tem até hoje, exato. Que ele que inventou isso de, tipo assim, falar que o comunismo, as pessoas, tem que defender, tem que bater em... Tipo, vou dar Na verdade, não foi ele que inventou, né? Foi ele que fez no Brasil, porque quem Sim. inventou foi o Bigode. Então, foi isso que eu falei, foi ele que inventou no Brasil, tá ligado? Tipo, é isso que eu ia falar, ele trouxe, tá Aham. ligado? Daí que eles começaram a falar assim, tipo, estão protestando muito. É que o Getúlio ficou com medo, na verdade. É verdade, eu vou falar num termo assim, tá ligado? Numa linguagem coloquial. Ele ficou com o cu na mão, tá ligado? Porque ele pensou assim, pô, os revolucionários podem conquistar com mais gente e acabar, tá ligado? Tipo, fazer uma revolução, acabar com isso. Só que não ia acontecer, tava longe disso acontecer. Só que Sim. na cabeça dele ele já ficou com o cu na mão. Daí ele pensou, não, eu tenho que fazer uma coisa. Daí ele fez, e pra todo mundo ver o comunismo como algo ruim, em mais um país, né? Ver como algo ruim, porque obviamente eles vão perder poder. E daí ele criou esse plano Cohen. E, inclusive, na época da. Eu vou falar isso na próxima aula. Mas, já falando aqui. Depois ainda teve uma quase revolução, né? Com o Marighella. Carlos Marighella. E isso já é um adendo para a próxima aula, né? Que eu vou falar. Inclusive tem um filme, se quiserem já assistir, saber do assunto. Sim. Eu vou indicar o filme na próxima aula. Você tem drive do filme? Não. Eu te passo se você quiser. Então, já temos o drive do filme. Então, e as recomendações. Eu acho que na maioria das aulas eu vou recomendar o Chavoso da USP, tá? Sim, porque ele tem praticamente todos os conteúdos. Sim. Se não tiver todos. Aham. O Chavoso da USP, né? Com o Alisson Mascaro. O Alisson Mascaro é um professor da USP. Tá, estamos acabando bem na hora, falta 10 minutos. Dá certinho. Então, vou falar rapidinho. O Alisson Mascaro, que é um professor da USP, ele é professor do... Ou era, né? Eu acho que ele já terminou a faculdade, mas ele é professor do Chavoso da USP. E ele é marxista-leninista e ele fala sobre todos esses assuntos, inclusive aqui ele fala sobre o marxismo. E é uma live, tá? É muito bom, assistam a live. Ele fala sobre a República da China e tal, é muito legal a live, assistam. Mas aqui é só um corte. Sim. Beleza. E o João Carvalho, que ele é muito foda também, ele também é professor marxista. E aqui fala sobre o materialismo histórico dialético, é longo, tá? É uns 40 minutos ou mais. Tipo, eu acho que é de 40 minutos a 2 horas, porque eu não lembro de quanto tempo que é esse vídeo. Mas é isso, de 40 minutos a 2 horas. E aqui sobre os socialistas utópicos, que é a Dmitra Vulcano, que eu já recomendei na última aula, ela lendo o Capital, e ela também tem muitos vídeos muito bons sobre o marxismo, mas ela fala mais sobre a comunidade trans. Entendi. Interessante também. É isso. Se quiserem saber mais. É isso, acabou a aula. Tem alguma coisa pra falar? Alguém? Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Né? Matheus? Também não tem nada, não. Tem alguma dúvida? Não, na verdade, um negócio. Você tinha falado lá que qualquer coisa me corrige, tá? Eu sou meio leigo. Mas você tinha falado lá, tipo, do plano Cohen ter sido por conta meio que da expansão do comunismo, né? Mas eu acho que, tipo, eu não tenho certeza disso, mas se eu não me engano, não foi, tipo, só... Acho que o comunismo foi, tipo, mais usado como desculpa para ele se manter no poder. Não, tipo, exatamente porque ele tava com medo de existir uma revolução comunista no Brasil, entendeu? Tipo, tanto que o Gabi falou, que eles não estavam nem perto de ter uma revolução. E, tipo, ele ficou com medo, porque todo capitalista tem medo disso, e eles estavam avançando de pouquinho a pouquinho, só que era bem pouquinho, entendeu? Sim, daí ele usou essa desculpa. Sim, ele usou, obviamente, tipo assim, é que é um bagulho que eu não citei, tá ligado? Mas obviamente, você falou, ele usou também desculpa pra ficar mais tempo no poder. Também. Sim, foi exatamente uma desculpa pra ficar mais tempo no poder. Inclusive, o Bolsonaro fez isso, só que não deu certo. Mano, se desse certo, ia ser foda. Tipo, foda de um jeito ruim, né? Cara, se desse certo, a gente estaria numa ditadura hoje. Uma ditadura de ditador. Com um ditador. Mano, não, esse bagulho é porque, assim, tava subentendido, tá ligado? Tipo, obviamente ele usou, tanto que foi o que a gente falou, eu e a Cami, que ele se aliou depois com o fascismo. Com
tipo o integralismo, que é o fascismo do Brasil. Mesma coisa. Uhum. Beleza. É isso aí. É isso. E daí, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre a ditadura, mas eu vou falar mais sobre o revolucionário do Brasil, né? Que é o Carlos Marighella. Inclusive, tem uma música do Carlos Marighella. É do Que é, Racionais. exato. Que é Faces de um Homem Leal, eu acho. É isso? Não, é Faces de Mil Homem. Alguma coisa assim. Calma aí, vou pesquisar. Pesquisa. Mas essa música é muito boa, tá? Ah, não, é Faces de um Homem Leal, mesmo. Então, Faces de um Homem Leal. Falei errado. Que fala a música inteira. Mil faces de um homem leal. É, sim, não, é exatamente esse nome. Mil Faces de um Homem Leal. É isso. Uhum. Então, é isso. Caso queira, é do Escutem, Racionais. escutem essa música. E escutem Racionais, porque é muito bom Escutem também. Racionais. É, Racionais Sim. fala bastante. Ele fala mais, o Mano Brown, principalmente, né? Porque ele é o que mais canta do Racionais. É, e é o que mais escreve as letras, caso vocês não saibam. Tipo assim, ele cita mais a dificuldade, tipo assim, na periferia e tal. Só que ele também fala muito sobre sociedade. É um bagulho muito interessante. Inclusive, os últimos álbuns que ele fez fala bastante sobre. Tem também o... eu esqueci o nome dele agora. Djonga. Aquele cara. Não é o Djonga. O Djonga fala sobre racismo. É outro cara. Eu esqueci. Não. É rapper? É. Cid? Ele já morreu. Não, já morreu não. Então. MC Cid também, escutem, é muito bom. Fala O Cid também é bom. Já morreu. Ah, o Sabotagem? Isso! Sabotagem. Isso, Sabotagem. É muito boa as músicas dele também. Principalmente vocês gostam de rap. Escuta. E algumas antigas do Felipe Ret, tipo aquele álbum que ele fala lá, Libertários Não Morrem. Aquele álbum dele é muito bom também. Se vocês não gostam de rap, tem também... esqueci o nome dele também. Quem que você quer? Que ódio. Qual que é o nome do cara lá que cantou Construção? Esqueci. Chico Buarque. Chico Buarque. Se vocês gostarem de música clássica. Chico Buarque é o cara mais foda, né? Dessas músicas, assim. Pô, se tu quiser... A gente pode até fazer uma aula falando sobre música do Chico Buarque. Cara, dá pra fazer. Ou dá pra pegar aquela playlist lá que eu tenho, fazer uma aula sobre. Inclusive, se quiserem, tipo assim, as músicas mais famosas, né, deles são Cálice e Apesar de Você. Que são as músicas mais proibidas na ditadura. São músicas que lutaram contra a ditadura. Isso. Tem também a Rita Lee. Construção também. A Rita Lee, que também... Construção não sei, na verdade. Foi, né? Sim. Construção foi. Tem também a Rita Lee, que também tava lá na ditadura e ela fez música sobre. Só que eu não sei ao certo qual que são as músicas. Tipo, a maioria das músicas são românticas, assim. A maioria é pop, né? É que ela é pop rock, né? Antes ela era do rock. Sim. Mas se vocês verem as entrevistas dela e tal... Isso. Se vocês verem um show que burlaram, assim, começaram a reclamar. E a Rita Lee, inclusive é muito bom esse vídeo. Que ela pegou, assim, e começaram a brigar, porque estavam fumando maconha no show dela. E ela é a favor, né? Sempre foi a favor da legalização. E ela não ligava que fumasse. Daí os caras começaram a brigar. Ela falou, pegou um baseado, fumou e falou, só por causa de um baseadinho. E é isso, mano. E daí depois ela falou, eu sou mulher, eu lutei na ditadura. Você acha que eu vou ter medo de vocês? Ela é muito foda. Foi muito foda, né? Eterna Rita Lee. Eterna Rita Lee. Agora você me lembrou que ela morreu. Não, eu também fiquei triste quando eu lembrei, mano. Também, por isso que eu falei, tipo, Eterna Rita Lee, porque ela, porra, foi foda pra caralho. Ideias vivem pra sempre. Exatamente. Libertários não morrem, né? Libertários não morrem. Tem a Dilma também, né, que foi torturada na ditadura. Foi presa. Presa. Isso. Foi quase todo mundo, tá? Quase todo mundo. É porque não podia fazer nada, tá ligado? Quase todo mundo foi preso. Deixa eu pensar em outra coisa. Se vocês gostarem, tem também. Mas isso daí já é mais conhecido por ter música, né? Contra. Tem o punk rock, né? O movimento punk no geral. Eu vou falar sobre. Que é bem foda, tá ligado? Que ele é mais anárquico, né? Mas o anarquismo ele também é ligado com o comunismo. Mas eles focam mais em anarquia. Bem mais em anarquia nas músicas. Mas aí tu pode ouvir, tá ligado? Clássicos. Tipo, Gritando HC, tá ligado? Que tem o Velho Punk,
Eles falam Mas, velho punk. tipo, quando eu for Você vai falar indicar? sobre... Vou. Ah, então eu posso só indicar alguns? Tem o Gritando HC, que é legal. Garotos Podres, que é mais recente também, critica. Tem umas músicas deles que é tipo só música idiota, tá ligado? Tipo, é só zoeira. Mas tem umas músicas que critica. E. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Daquelas gurias que cantam. Aquelas. Esqueci. Charlotte Matou um Cara, também, elas falam bastante sobre isso. Na verdade, delas eu acho que é mais social, né? Aham. Não. Ah, e se você pesquisar Mas é qualquer bom. coisa, se você pesquisar, tipo, qualquer nome de pessoa escrito camarada, tipo, camarada João, vai ter uma música sobre o marxismo. Eu acho que tem um que é camarada Janderson. Aham. E Não tem sei. também uma comunista de boteco, se vocês quiserem ouvir. É, comunista de boteco é muito bom. É bem assim, só do parte do cachaceiro. Falta um minuto. Então, Ah, é isso, acabou. Essa é a última indicação. daí da próxima aula a gente indica mais. A gente indica mais. Eu vou trazer os nomes daí. É. E é isso, mano. Assistam o filme Robôs. Mentira, não é tão didático, mas é interessante. É isso. Adeus. Tchau. Tchau. Tchau.